Olá, tudo bem com vocês? Domingo, muito frio por aqui. Acho que por aí também deve estar frio, porque afinal o clima enlouqueceu, né? Mas a gente está no inverno, então tá certo. Tá frio mesmo, beleza, vamos seguir adiante. Hoje eu vou dar para vocês a dica do livro 3. Essa é a nossa dica sustentável de hoje. E ele se chama Inseguro a Qualquer Velocidade e foi escrito por Ralph Nader. Ralph Nader nasceu em 1934 em Winston, Connecticut, Estados Unidos. Ele é advogado, formado pela Universidade de Harvard. Ele obteve sucesso com este livro, porque este livro atacou a indústria automobilística na época. Ele criou uma organização chamada Os Atacantes de Nader, para aqueles que eram contra ele e a favor da indústria automobilística. Ele atuou para a criação da Agência de Proteção Ambiental, da Administração de Segurança e Saúde Ocupacional, do Manifesto pela Liberdade de Informação e da Comissão de Segurança dos Produtos ao Consumidor. Então, Nader é uma pessoa que tem uma atuação muito forte nessa questão da responsabilidade social e da sustentabilidade. Esse livro, ele foi escrito num tom político e bem acusatório, e ele é mais conhecido pelas críticas às falhas de segurança dos automóveis da Chevrolet Corvair especificamente, da General Motors. Ele também atacou os projetos dos automóveis em geral, e ele mencionou uma grave variedade de problemas, entre os quais os painéis com acabamentos luminosos que refletiam, e esses reflexos eles atingiam os olhos do motorista, provocando acidentes. Os problemas eram conhecidos das indústrias automobilísticas, mas eles não faziam absolutamente nada para corrigi-los. E eles alegavam que essa medida iria descaracterizar o estilo, o modelo do carro e aumentar o custo dos automóveis. Essa era a desculpa. Esse livro também fala do efeito que foi sofrido pelo corpo humano, ou que é sofrido pelo corpo humano, quando acontece um acidente, um choque do carro com outro objeto. E de acordo com Nader, o Estatuto de Segurança do Trânsito, em vez de admitir que a culpa era dos fabricantes, culpava os motoristas pelos acidentes e pelas mortes, por causa das falhas que os carros apresentavam. No capítulo final, o autor pede que a indústria automotiva seja obrigada, por regulamentação governamental, a dar mais atenção à segurança, diante da crescente evidência de que mortes e traumas podem ser evitados se isso for feito. A grande importância desse livro está em ser catalisador desse movimento de responsabilidade social e desse movimento civil. Que lições a gente pode aprender que são tiradas desse livro? Primeira, os governos nem sempre agem de acordo com o interesse público. Que novidade! Os negócios frequentemente ficam defasados em relação à responsabilidade social, infelizmente, quando praticá-la implica custos no curto prazo. Na falta de uma política governamental e da responsabilidade corporativa, o ativismo do consumidor é decisivo para exigi-las. Hoje nós temos muitos instrumentos para fazer isso. Aqui no Brasil, a gente tem o PROCON, a gente tem a Delegacia do Consumidor, a gente tem o Xerife do Consumidor, a gente tem a Patrulha do Consumidor, a gente tem o Reclame Aqui, a gente tem muitos instrumentos. Então, não vamos nos calar, vamos falar, vamos reclamar, porque só assim a gente garante os nossos direitos de consumidor. Bom, eu publiquei um artigo recentemente falando sobre o G do ESG. Na verdade, eu republiquei um artigo e comentei. E você pratica o G do ESG, o governance ou governança na sua empresa? Uma das maneiras de fazer isso é evitar que ela vá para o Reclame Aqui, por exemplo, e que o consumidor ataque a sua empresa. O problema contemporâneo é o de como controlar o poder dos interesses econômicos que ignoram os efeitos nocivos da ciência aplicada e da tecnologia. Nader disse isso no livro, e isso continua acontecendo hoje. Ele também disse que, será que nós recebemos todas as informações que precisamos sobre os nossos automóveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, etc.?
Eu sempre tenho a sensação que o manual de um eletroeletrônico ou de um eletrodoméstico foi escrito em chinês para um árabe ler e a gente entender em português. Ou seja, você não entende absolutamente nada dele. Por que não fazer um manual que uma pessoa leiga, que não precisa ter doutorado em coisa nenhuma, consiga entender o que significa aquele aparelho que ela comprou e para que serve cada um dos seus botões? É simples, né? Ou melhor, seria simples. Então, esse é o livro de Ralph Nader. Espero que vocês gostem, que vocês curtam. E se quiserem lê-lo, que encontrem por aí, nem que seja numa biblioteca nacional ou então num sebo. Pensamento da semana. Não se pode medir o caminho, isto é, limitá-lo. Nós somos o caminho e este caminho é contínuo, como uma história sem fim. Então, construamos o nosso caminho com sementes de sustentabilidade. Tchau, gente! Até a próxima! Muito obrigada! E não esqueçam, compartilhem, deixem lá o meu like, meu joinha, espero que vocês estejam gostando. Eu gostaria muito de saber quais assuntos vocês gostariam que eu comentasse nesses nossos vídeos. Fico aguardando vocês. Tchau, tchau!